Olá, boa tarde a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Hoje nós vamos fazer o resumo da lição de número 2. Lição de número 2, a lição do dia 10 de julho de 2022. Nós vamos hoje tratar do assunto chamado humildade, o alicerce da felicidade cristã. Isso, humildade, o alicerce da felicidade cristã. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3, que é o texto de ouro. Vamos ler na Bíblia direto? Está aqui na Bíblia Sagrada o Sermão do Monte, o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. É Jesus quem está falando isso aqui no Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças, ou beatitudes, né? Ou bem-aventurança, ou beatitudes, é Jesus falando aqui. E nós vamos aí falar sobre humildade. Você sabe o que é? Será que nós somos humildes? Isso nós vamos ver aqui na lição de número 2. Bem-aventurado os pobres de espírito. Quem são essas pessoas? Os pobres de espírito não são apenas pessoas desprovidas de bens materiais, mas sim de humildade, que brota do coração. É possível uma pessoa não ter muitas posses de bens materiais, mas sim, e ainda assim, ser arrogante e soberba. Também é possível alguém possuir muitos recursos e ser humilde de espírito. Ó, que coisa, hein? Guardou isso aí? Isso é muito forte. Então é exatamente a verdade aplicada e é o tema. E é o tema da lição 2. É o tema da lição 2. Ressaltando sempre que o que nós estamos estudando neste trimestre é o Sermão do Monte. É isso? E dentro dele, extraído dentro do Sermão do Monte, Jesus ensina três princípios importantes que foram a relevância básica do seu ensinamento. Que são princípios esses, presbítero Divaldo, que Jesus ensina no Sermão do Monte? Dois princípios básicos que Jesus ensina, tá? Que são a relevância importantíssima do seu ensino lá no Sermão do Monte, que é ética e valores. Ética e valores. Comportamento, postura, caráter e valores. São duas coisas importantes que ele ensina lá dentro aqui. A verdade aplicada, humildade é reconhecer que nada somos ou temos e que dependemos inteiramente de Deus. Isto é humildade. Portanto, o que é humildade? Reconhecer que nós não temos nada, de que nós não somos nada e que somos totalmente dependentes. Isto é humildade. Humildade não é andar cabelo grande, barba grande, falei na lição anterior, né? Roupa mal passada, amarrotada. A gente vê algumas pessoas aí muitas das vezes com a mesma roupa batida a semana inteira. Mesma roupa velha, rota, né? A semana inteira, o ano inteiro, o sapato sujo, cabelo sem fazer, sem pentear. As pessoas olham para ele e falam assim, aquele camarada ali é humilde. É humilde? Dá um tapa nesse você é humilde. Não quer dizer que está andando de qualquer maneira, ele é humilde, não. Né? Humilde é quando a pessoa reconhece que ele não tem nada e que ele não é nada. E que ele é uma pessoa completamente dependente. Tá? Uma pessoa que precisa dos outros. Isso é humildade.
Também humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Isto também é humildade. Em teoria, humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Isso aqui é basicamente humildade. A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. Também é como ato de pedir humildade, isso quer dizer solicitar que alguém ou um determinado grupo haja de modo mais modesto, simpático e acessível com as outras pessoas ou situações. A palavra humildade, etimologicamente, tá? Ela vem de humilitas. Ela vem da palavra humilitas, que significa pouca elevação, ou seja, uma relação com a ideia modéstia. A palavra humildade também pode ser aplicada para qualificar uma condição de desfavorecimento econômico, como, por exemplo, o modo de vida das pessoas pobres. Exemplo, no alto da favela fica a humilde casa da minha mãe. Olha aí. No alto da favela fica a humilde casa da minha mãe. A pessoa está dizendo nessa frase que a mãe dela mora numa casa simples, no alto de uma favela. Numa casa simples, no alto da favela. Em inglês, o termo humildade pode ser traduzido para humility, enquanto que a tradução mais utilizada para humildade é humble. A humildade consta em praticamente todos os textos da Bíblia cristã, onde diz que quem se humilha é exaltado e quem se exalta será humilhado. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Então, os 3 objetivos da lição, tá, estão nos 3 tópicos, no 1, no 2 e no 3. O primeiro tópico, nós vamos estudar do ponto do preâmbulo 1 até o tópico 1.3, sobre conceitos de fidelidade, conceito de felicidade. Então, para a pessoa ser feliz, ela precisa o quê? Da humildade. Sem a humildade, a pessoa não é feliz, ela é infeliz. Ela é infeliz. O 2, que é o preâmbulo do 2 e até o 2, 1.3, será estudado o seguinte: ensinar que a Bíblia fala sobre a pobreza de espírito. E terceiro, que é o preâmbulo 3 até o 3.13, mostrar Jesus como nosso exemplo de humildade. Foi o maior momento. Jesus se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele se colocou à disposição dos outros. Ele nunca quis se aparecer. Nunca. Jesus não. A Bíblia fala que ele se esvaziou de si mesmo. Ele nunca quis se aparecer. Nunca. Nunca quis se mostrar. Ele nunca bateu no peito. Eu sou, nunca. Jesus se esvaziou dele completamente. É o tópico 3 da lição. Provérbios, está no texto de referência, a lição em Provérbios 16, versos 17, 18, 19, 20 e também 21. Muito bem. Lá no motivo de oração, ele vai dizer o seguinte: ore a Deus pedindo compreensão de sua palavra a cada instante de nossas vidas. Aí tá, agora nós vamos lá para o tópico 1 da lição. O tópico 1 da lição, ou o tópico 1, no preâmbulo 1 da lição, fala a felicidade de acordo com a visão de Deus. Nós temos um conceito da palavra felicidade. A Bíblia tem outro conceito diferente. Quando Jesus ensina no Monte das Oliveiras esse sermão, ele estava falando de muitos valores éticos e também morais para muita gente que estava ali acompanhando naquele exato momento a sua palavra. Quando fala bem-aventurados, fala felizes, são as pessoas que se enquadram
em todos aqueles itens que Jesus citou no Sermão do Monte. São felizes todos aqueles que se enquadram. E as pessoas que não se enquadram naquilo que Jesus falou, eles são felizes? O que você acha? Eles são felizes? Eu creio que não. Precisa então adquirir aquelas qualidades, daquelas bem-aventuranças que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5. Tá? Então o preâmbulo 1 do tópico 1 vai dizer o seguinte, ó, a primeira bem-aventurança ensinada por Jesus fala acerca da humildade. O pobre de espírito aqui é aquele que nada possui e que vive numa absoluta dependência. Olha aí. Então, pobre de espírito aqui, ou humilde, é aquela pessoa que vive o quê? Na total dependência. Aquela pessoa que nada tem. E a Bíblia fala de muitas pessoas que eram humildes. A Bíblia relata várias pessoas, registra várias pessoas na Bíblia que eles eram humildes. Eram pessoas que não tinham mesmo nada. E que eram totalmente dependentes. Essas pessoas é que são humildes. As pessoas que são totalmente dependentes são pessoas humildes. Isso? Humildade é isso aí. Isso é humildade. Pessoas que são totalmente dependentes, ou seja, elas precisam uma das outras. Então isso é humildade. Tá. O 1.1, ele diz assim, ó, o que pode ser a felicidade para algumas pessoas? O que pode ser a felicidade para algumas pessoas? É um ponto de interrogação. Se a gente fosse fazer um questionamento, um questionário, uma pergunta, muita gente ia colocar o seu ponto de vista da palavra felicidade. Ah, felicidade para mim é isso, felicidade para mim é aquilo, felicidade para mim é aquilo, felicidade para mim é aquilo. As pessoas iam enumerar muitas qualidades do porquê eles são felizes ou o que precisam para ser felizes. Aqui está fazendo uma pergunta de interrogação. A psicologia ensina que a felicidade é o estado emocional de uma pessoa feliz. É a sensação de bem-estar e satisfação que experimentamos quando atingimos nossos objetivos. Isso aqui é lógico. A psicologia colocou muito bem isso aqui, é lógico. Quando a pessoa alcança ou galga um objetivo na vida, a pessoa se sente realizada, feliz. Ainda diz, ainda com a boca bem cheia, estou feliz porque eu consegui resolver um grande problema. Estou muito feliz porque resolvi um grande problema. Eu alcancei um grande objetivo e estou muito feliz. E até dividem aquele momento mágico com as pessoas, comemoram, celebram, né? A psicologia está colocando bem claro isso aqui. Desejos e propósitos é um momento duradouro de satisfação, onde não há necessidade urgente nem de sofrimentos atormentadores, ou seja, as pessoas vivem um momento tão mágico ou importante que qualquer sofrimento atormentador para eles passam por cima. Para muitos, a felicidade é um estado subjetivo. Cada pessoa experimenta de uma maneira diferente. Ela pode ser causada por coisas ou situações diferentes, dependendo do significado de cada uma pessoa. Por fim, felicidade pode ser um estado duradouro, mas também pode expirar. Ou seja, é um momento momentâneo, transitório, que ele pode acabar. A pessoa fica feliz por um momento, mas depois pode expirar. Expirar aqui é terminar, acabar. Ou seja, é uma felicidade momentânea e passageira. Mas Jesus está falando ali de vários tipos de bem-aventurado ou pessoas felizes, tá? E que aquela felicidade que ele está dizendo ali é algo que pode ser duradouro e não apenas momentâneo ou passageiro. A felicidade que Jesus fala em Mateus 5 é algo duradouro para sempre e não passageiro ou efêmero. Jesus não fala de bem-aventurados, tá?
passageiramente, não, ele fala duradouro, para sempre. Tá? A felicidade pode significar muitas coisas, desde a conquista de algo, um estado de paz, para Deus, agora, a visão de Deus, ó. Para Deus, a pessoa feliz é aquela pessoa que reconhece que nada tem e que em tudo depende de sua graça. Isso aqui sim é humildade. Isso aqui sim é uma pessoa pobre de espírito, quando ele não tem nada e ele reconhece que ele precisa de Deus. Ele pode ter alcançado ou galgado alguma coisa na vida material, mas ele é dependente de Deus. Isso sim é uma pessoa pobre de espírito. Isso que é uma pessoa pobre de espírito. Ele pode ter muita coisa. Tá? Tem pessoas que têm muita coisa, riquezas, posses, amigos, tem tudo. Mas ele não é feliz. Ele não é feliz. Ele só vai alcançar a verdadeira humildade, tá? Quando ele viver na dependência de Deus, ele depender de Deus e reconhecer que ele não é nada. Ele precisa de Deus. Isso sim é muito importante. É o tópico 1.1. No 1.2, o que é felicidade segundo a Bíblia, tá? O primeiro ponto, o que é felicidade para algumas pessoas, já falamos. Agora, o que a Bíblia vai falar sobre isso? A felicidade, segundo a Bíblia, está determinada pela existência da relação com Deus por meio da fé e da obediência que se tenha aos seus mandamentos. Então, a felicidade é vista como um presente dado por Deus aos seus filhos. Só Deus pode dar essa felicidade aos seus filhos. Isso não ignora que existam pessoas que temporariamente gozam de tantas coisas dessa vida, que vivam de festas, que têm suas necessidades físicas, emocionais, satisfeitas, mas isso não significa que são felizes. Ó, pessoas que têm os seus momentos mágicos, mas não são felizes. Acaba aquele momento ali, aquelas pessoas vão para um quarto, deitam e dormem, acordam no outro dia seguinte murchas, desanimadas, tristes, cabisbaixa, aborrecida, zangada. Ué, mas ontem a pessoa não estava comemorando uma conquista, um sonho realizado? A pessoa ontem à noite estava tão feliz, ué, de manhã já não está? Para essa felicidade ser completa, precisa de Deus. Queira ou não queira, o ser humano, ele precisa de Deus para preencher essa lacuna. É uma lacuna deixada. Não adianta você ter muita coisa, mas não é feliz. Não é feliz mesmo. Então, como alcançar uma felicidade com Deus? Experimentando o perdão. Não se pode ser feliz com o terrível peso da culpa sobre os ombros, mesmo que se tenha tudo, ou se esteja cercado por fome e prazer. O homem precisa do perdão de Deus para ser feliz. Olha aí. Então a única felicidade, resumindo, que ela pode ser completa na vida do homem é quando ele alcançar o perdão. Até lá, o homem não é feliz apenas com os prazeres momentâneos ou com as coisas momentâneas e passageiras dessa vida. Isso não é felicidade. Para que o homem seja feliz mesmo, ele precisa alcançar o perdão de Deus. Aí sim, o homem pode falar que ele é feliz por completo. E por enquanto, o homem é feliz incompletamente. Porque tem posses, tem amigos, tem muita coisa, mas ainda não alcançou o principal, perdão de Deus. E Jesus veio trazer isso. Ele veio trazer esse tipo de perdão para o homem ser feliz. E o 1.3, onde podemos encontrar a felicidade? Se fossem perguntar por aí, muitas pessoas iam procurar felicidade nos prazeres efêmeros, nas bebidas, nos jogos, em muitos lugares. É por isso que o salmista falou no Salmo 84. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus a ter que habitar nas tendas da impiedade.
Eu preferi estar à porta da casa do meu Deus do que estar em outros lugares 1000. Salmo 84. E o mesmo salmista, o Salmo 84 é um salmo anônimo, mas o salmista no Salmo 27, ele fala, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na sua casa, no seu templo, e aprender no seu santo templo. Então, o 1.3 está fazendo uma pergunta de interrogação. Onde podemos encontrar a felicidade? A felicidade na Bíblia é realmente vista como um paradoxo, como uma aparente contradição ao senso comum. O que uma pessoa deve ter para ser feliz? A resposta típica que encontraríamos, é que os felizes são aqueles que têm dinheiro, posses, amor por um cônjuge, conquista ou ausência de dívida. No entanto, nem todo mundo tem essas coisas e nem mesmo aquele que as tem pode se dizer realmente feliz. Olha aí. Está bem claro, está bem explícito aqui. No entanto, nem todo mundo tem essas coisas. O quê? Dinheiro, posse, não tem? Pode ter um casamento feliz, mas não tem dinheiro, não tem posse. Pode ter um casamento feliz, tem dinheiro, tem posse, tem tudo, mas não tem felicidade. Está faltando Cristo. Portanto, Cristo é a parte central dentro de uma felicidade para ela ser completa e total. Sem Ele, a pessoa não é feliz. Não é mesmo. Não é mesmo. Ou talvez, mais profundos dirão que a felicidade está na família, ou talvez esteja na boa atitude diante de uma circunstância de vida. Existem muitos lugares em que o ser humano pode se sentir feliz, mas não há outro lugar como ao lado de Deus. Eu falei mesmo isso aqui, ó. Sua presença é o lugar de maior felicidade, porque não existe paz, aceitação, amor e liberdade. Então, se torna um meio de objetivo final de nossa felicidade. Então, resumo. Aonde você quer encontrar a felicidade? Só vai encontrar em Deus. Fora dele, impossível. Tá? Não tem como. O tópico 2 da lição. O que é um pobre de espírito? O que é um pobre de espírito? Vamos lá. O que é um pobre de espírito? Para você, o que é um pobre de espírito? Jesus chama de felizes aqueles que são pobres de espírito. Mas afinal, o que é um pobre de espírito segundo a Bíblia? Vejamos a seguir. Pobre de espírito é aquele que confia em Deus. As bem-aventuranças foram originalmente pronunciadas em aramaico. Os judeus usavam as palavras pobre como um sentido muito especial. Esse pobre aqui não está falando de pessoas que não têm condições financeiras, não. Você pode levar essa palavra pobre para duas situações. Pessoas de condições financeiras que não tem nada mesmo, ou sem condição financeira, pobre. Ele pode ser um pobre, ele já é pobre por natureza. E pobre de espírito também são aquelas pessoas que têm, mas falta alguma coisa. Pobre de espírito também são aquelas pessoas que têm isso aqui, posses, dinheiro, casamento abençoado, né? Uma casa com 4 carros, 5 carros na garagem, 3.500 cabeças de boi no pasto, 15 empregados, 50 empregados, um enorme dinheiro guardado no exterior e nos bancos brasileiros. Essa pessoa é considerada uma pessoa feliz, mas ela é pobre de espírito. Porque ela, infelizmente, vai viver sempre, ou vai precisar sempre, da dependência de Deus. Porque fica sempre uma lacuna, um vazio na alma. Lembra daquele jovem rico, aquele mancebo rico, mancebo de qualidade? Pois é. Ele tinha tudo, não tinha? Tinha. Mas veio
um sentimento de vazio na alma dele. Ele sentiu que existia uma brecha, uma lacuna na vida dele, que trouxe uma preocupação para ele. Ele foi procurar Jesus e ele diz: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Porque ele estava preocupado. Jesus falou com ele assim: você conhece os mandamentos? Ele cita para Jesus aproximadamente uns 5 mandamentos. Jesus falou com ele: então eu te dou um conselho, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no reino dos céus. A Bíblia diz que aquele rapaz saiu da presença de Jesus chorando, triste, e foi-se embora. Então não adianta você ter muitas posses, um casamento bem sucedido, vários empregados, viaja todo final de semana, todo mês, come do melhor, tira onda. Mas falta alguma coisa lá dentro de você. Cristo. Há um vazio na sua brecha, no seu coração. Então, pobre de espírito tem dois sentidos. Tá? Tem uma pessoa que não tem nada, que ele pode ser pobre de espírito. Ou ele precisa ser pobre de espírito. E tem um rico, que tem tudo, mas não tem a pobreza de espírito, faltando humildade. Se a gente for olhar, tem pessoas que não têm nada, mas são egoístas também. Precisa descer um pouquinho, se tornar dependente de Deus. Tá? Pobre de espírito. Pobre de espírito. Está aqui, na Bíblia Sagrada. Vamos ler aqui na minha Bíblia. Mateus 5,3. Os pobres de espírito são apenas as pessoas desprovidas de bens materiais. Tá? Mas, sim, ou melhor, os pobres de espírito, vou ler de novo, os pobres de espírito não são apenas pessoas desprovidas de bens materiais. Vou repetir de novo. Os pobres de espírito não são apenas pessoas desprovidas de bens materiais, mas sim a humildade que brota do coração. É possível uma pessoa não ter muitas posses e ainda assim ser arrogante e soberba. É possível também possuir muitos recursos e ser humilde de espírito. Olha aí, está bem explicado? Então essa aí é a conclusão lá do tópico 2, do preâmbulo do tópico 2.1. Tá? 2.1. Designava uma pessoa sem poder, prestígio ou influência. Alguém que por não possuir nenhum recurso terrestre, coloca toda a sua esperança e confiança em Deus. Para os hebreus, o pobre e o humilde, que põe toda a sua confiança em Deus, é nesse mesmo sentido em que vários salmos, o pobre é apresentado como um homem humilde e impossibilitado que colocou sua esperança e confiança em Deus. Aí o salmista deixa a referência no Salmo 9, verso 18, o 34, verso 6, o 68, verso 10, o 72, verso 4, o Salmo 107, verso 41 e o Salmo 132, verso 15. Então ele larga lá esse salmo para a gente poder compreender. O comentarista chamado Barclay, ele fala que o homem bendito ou feliz é aquele que tomou consciência de sua total necessidade e que depositou em Deus a sua confiança. Olha aí, o comentarista resume praticamente dizendo o seguinte, que é bendito ou bem-aventurado o homem, tá? Que ele refletiu, tomou consciência, ou seja, refletiu que ele precisa depositar a sua confiança em Deus. Mesmo ele tendo tudo, ele ainda não tem nada.
Ele precisa, mesmo tendo tudo, depositar a sua total confiança em Deus. Tá? O 2.1. No 2.2, o pobre é aquele que está vazio de si mesmo. Também acabei de resumir isso aqui. O pobre é aquele que está vazio de si mesmo. Lembra daquele homem na Bíblia, que a Bíblia fala que ele juntou todos o seu trigo no celeiro, ajuntou todo o seu trigo no celeiro durante a noite, né? Armazenou para que ele pudesse viver tranquilo durante muitos anos. Que se viesse a fome, viesse qualquer coisa, ele estava preparado para viver muitos anos, lembra? Depois ele bate no peito e diz assim: agora eu tenho preparado tudo para muitos anos, ajuntei tudo aqui para muitos anos, agora eu posso dizer para minha alma: alma, pode beber à vontade, folgar, descansar à vontade, pode ficar tranquila minha alma, vou dizer para minha alma agora. Ou seja, eu tenho muita coisa, não sou dependente de nada, não preciso de nada, tenho tudo. Mas diz a Bíblia que uma voz naquela noite falou com ele. Uma voz tocou o seu subconsciente, dizendo para ele assim: olha, louco, essa noite pedirão a tua alma, ou seja, essa noite você pode partir para a eternidade, você pode morrer essa noite. E o que você preparou até agora, em vida, vai servir para quem? Você vai levar esse monte de riqueza ao seu para outro lado da vida? Não vai levar. Isso é isso que acontece aqui, tá? Então o tópico 2.2 vai tratar exatamente aqui, ó. O pobre é aquele que está o quê? Vazio. Vazio de quê? E vazio de quem? Ele está vazio de Deus. Ele pode estar cheio de muitas coisas, mas falta Deus para preencher a lacuna e a brecha que está. Ao dizer bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus estava confrontando a forma incorreta do ensinamento dos fariseus e mestres da lei. Os fariseus eram orgulhosos ao extremo, se consideravam justos e de que nada necessitavam. Antes de reprová-los, Jesus falou acerca da verdadeira justiça que vem de Deus, e eles a recusaram. A expressão pobre de espírito está em oposição ao orgulho espiritual e se destina a eles e seus seguidores. O Dr. John Pentecost diz que a pessoa que se caracteriza por orgulho espiritual não receberá de Deus coisa alguma. A bênção de Deus não pode descer sobre ela porque o orgulho não serve de alicerce para a justiça. O orgulho espiritual não é demonstração de santidade, mas de pecado, sendo assim jamais pode produzir felicidade. Aqui está falando, Jesus está combatendo aqui, lá no Sermão do Monte, o orgulho dos fariseus, que diz que não precisavam nada. Praticamente um ensino distorcido deles. Então Jesus aqui, no Sermão do Monte, ele combate, ele traz para essas pessoas um outro valor. Eles davam um valor a uma coisa, Jesus vem com um ensinamento para bater e confrontar em cima deles, quebrando qualquer coisa que eles ensinavam ou viviam. Eles achavam que tinha tudo, que já eram pessoas felizes e não precisavam de nada. Mas Jesus, quando vem trazer o ensinamento do Sermão da Montanha, Jesus toca em alguns pontos cruciais que vai tocar na ferida deles e vai mexer com eles. Jesus sabia muito bem como usar as palavras no momento certo e na hora certa para poder falar com aquelas pessoas. Ele sabia, ele era o mestre por excelência. Tá? No tópico 2.2, o pobre é plenamente dependente de Deus, com certeza. O pobre, ele tem que ser plenamente dependente de Deus. Mas que tipo de pobre é esse? Será que é aquele que mora numa casinha lá no meio do mato? Será que é aquele que não tem nenhum dinheiro no banco? Será que o pobre que Jesus está falando é esse aqui? Nem sempre. O pobre
dependente aqui são aquelas pessoas que muitas vezes têm muita coisa, eles acham que não precisam de Deus. São completamente independentes de Deus, porque já tem tudo. Tem riqueza, tem fama, tem amigos, tem tudo, tem tudo. Aí quando cai lá no leito de morte, de doença, vai lembrar de Deus. Não precisa de Deus porque tem dinheiro, tem fama, tem prestígio e tem amigos. Aí não precisa de Deus. Ele é independente de Deus porque tem tudo. Aí quando cai lá num leito de hospital, que o médico desengana, que gasta o dinheiro, fica praticamente a bancarrota, aí ele vai lembrar de Deus na última hora, no último suspiro. É que esse tipo de gente vai lembrar de Deus. Aí que eles vão depender de Deus. E muitas das vezes na última hora. Porque agora não preciso de Deus. Tem carro luxuoso, vai para onde quer, come o que quiser, do bom e do melhor. Tem muitos amigos, tem influência não sei aonde. Um telefonema dele muda situações. E não precisa de Deus. Exclui Deus do seu rol de relacionamento, de amizades, mas quando cai na miséria, aí vai lembrar de Deus. É o tópico 2.3. Humildade, empregada por Jesus em Mateus 5:3, é a mesma palavra que é traduzida por mendigo, de Lucas 16:20. Humilde e mendigo derivam de uma raiz que significa abaixar-se ou encolher-se. Mendigo, aquela pessoa que vive pedindo. Né? Vive pedindo, implorando. Ela se refere não simplesmente àqueles para quem a vida é uma luta, mas aos homens que são constrangidos a mais objeto mendigância, porque não tem absolutamente nada. Era muito humilhante ao indivíduo confessar que nada tinha e que por isso dependia de outrem. O convite é para não confiarmos em nada dentro de nós e para nos esvaziarmos de tudo e ficarmos tão dependentes quanto ao miserável que está debaixo de uma ponte e tem apenas o dia como a certeza de um novo amanhã. Somos convidados a ser vazios a esse ponto, ou seja, tanto para o pobre que não tem nada, quanto para o rico que tem tudo. Qual é o conselho para os dois? Sempre se esvaziar. Mesmo que ele seja pobre e vive debaixo de uma ponte, como diz aqui, não sabe a certeza da manhã. Até ele precisa. Precisa. Mas até aquele pobre, coitado, que dorme no papelão da rua, ele precisa ser humilde? Precisa. É reconhecer que ele não tem nada, mas que Deus tem tudo. Então o conselho é para os dois. Tanto para aquele que não tem nada, e quanto para aquele que tem alguma coisa. E o tópico 3 da lição vai tratar exatamente de quê? Jesus, o nosso maior exemplo de humildade. Pensa numa pessoa que deu um show em humildade. E a gente vê muitas pessoas por aí que pregam alguma coisa, mas vivem completamente outra, diferente. Não são nada humildes. São arrogantes, prepotentes, soberbas. Falta neles espírito de humildade e de simplicidade. Não tem é nada. Tá? Não tem é nada. A falta de humildade é um pecado para os seguidores da doutrina cristã, sendo esta essencial para a construção de uma vida santa e isenta do pecado. Exemplo de pessoas humildes na história: Jesus Cristo, Gandhi, Madre Paulina, Rei Davi, Madre Teresa de Calcutá. Essas pessoas são deixadas como exemplo de humildade. Tá? São deixadas como exemplo de humildade essas pessoas aqui. Então que nós possamos aprender a cada dia
essas qualidades. A verdadeira humildade é gostar das coisas pequenas e simples, reconhecendo o que somos, é trabalhar para sermos melhores, mas gostar do simples, não buscar os aplausos e valorizar os dons uns dos outros. Ó. Agora vamos ver a humildade que Jesus ensinou lá no tópico 3. A humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo. Ele desceu do seu trono real, isso aqui eu falei lá no início, se esvaziou de si mesmo, para nos ensinar o caminho da comunhão com o Pai. Olha aí. Você pensou? Jesus sendo dono do ouro, da prata, de tudo. Ele se esvaziou, ou seja, ele esqueceu quem ele era para se tornar igual a nós em igualdade, mas ele não pecou em nada. Isso é exemplo de humildade. Ele se esvaziou de si, ou seja, ele deixou de ser quem ele era por 3 anos e meio para se tornar igual a gente. Isso é humildade. A gente vê pessoas que muitas das vezes não querem nem se abaixar, e não quer se humilhar, porque ele acha que ele não precisa. Mas precisa sim. Uma das frases mais expressivas de Jesus é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os discípulos são chamados a serem humildes como Jesus. Mas como isso é possível? Como trilhar um caminho sincero de humildade? Santa Teresa d'Ávila definiu adjetivamente que a humildade é a verdade. Portanto, os contemplar na vida do Senhor, podemos encontrar atitudes repletas de humildade. Paulo, o apóstolo São Paulo, coloca a humildade como um fruto do Espírito. Ou seja, uma graça dada por Deus aos que vivem no Espírito. Ser humilde não é viver escondido. Isso é contraditório. Seria o mesmo que dizer que Deus nos deu dons e virtudes para ficarem escondidas. Além disso, humildade também não é sentir-se inútil, pensar que não se serve para nada. A verdadeira humildade é gostar das coisas pequenas e simples, reconhecendo que somos, trabalhar para sermos melhores, mas gostar do simples, não buscar os aplausos e valorizar os dons uns dos outros. Tópico 3.1. Jesus fez o quê? Se esvaziou. Né? Jesus fez o quê? Se esvaziou. É como uma bola de assoprar, né? Aquela bola de aniversário. Observou? Você pega aquela bola de aniversário, faz assim com ela. Você enche ela todinha. Aí quando você se esvazia ela vai ficar assim. Ela vai murchando. Né? O que fazia aquela bola ficar cheia? Era o ar que estava dentro. Era o ar comprimido dentro dela que fazia aquela bola ficar cheia. Você pega uma bola de futebol, o que faz aquela bola ficar dura e cheia? É o ar comprimido que está dentro dela. Mas quando ela se esvazia, ela fica assim, ó, murchinha. Então, se esvaziar-se é de dentro para fora. O esvaziar-se aqui é tirar de dentro para fora alguma coisa para se tornar dependente de alguém. Eu observo que quando a bola fica vazia, ela se torna dependente de quê para encher novamente ela? Da bomba, do ar comprimido do posto de gasolina. E a bola de aniversário depende de quê? Ela é dependente de quê?
do ar comprimido para encher ela, ou do assopro manual para encher. Ou seja, se tornam dependentes. Uma bola não é capaz de encher-se sozinha. Ela é independente. Uma bola de futebol, por exemplo, ela é independente de encher-se sozinha. Por quê? Porque ela precisa da bomba ou do ar comprimido para enchê-la. Pense nisso. Tá? Tópico 3.2. Como exemplo de humildade, está lá no capítulo 13 do Evangelho de João. O que Jesus fez? Lavou os pés dos seus discípulos. Capítulo 13 do Evangelho de João vai tratar do tópico 3.2. Jesus lavou o pé dos seus discípulos. Jesus não somente ensinou acerca da humildade, sua vida se espelhava. Ele é o melhor e perfeito exemplo. Uma das grandes lições que ele nos deu, diante dos seus discípulos, tirou a capa de mestre e começou a lavar os pés empoeirados e sujos de cada um deles, até mesmo dos pés de Judas. Ele lavou. Olha lá, João 13, versículo 1 ao 5. Falei? Está lá. Ali estava nos dando uma aula prática de humildade. Ele era o maior de todos. Mas aquele ato dizia que todos ali eram preciosos e iguais para ele. Ou seja, todos eram iguais para ele e preciosos. Ou seja, ele tinha importância, todos tinham importância para ele naquele momento. Tá? Essa não era a sua tarefa. Jesus podia muito bem recusar que não é a sua obrigação. Mas como ele se esvaziou-se de si mesmo, ele deu exemplo. Tá? Mas ele fez isso para demonstrar que seus discípulos deveriam seguir o exemplo do Mestre, o Senhor. E a última aqui, 3.3, né? Olha que lição importante. 3.3, o que vai tratar? Jesus nos deu um legado de humildade. Legado é deixar algo importante para alguém. Legado é deixar um ensinamento prático para alguém. E Jesus fez isso. E fez, olha, muito bem. Né? Tratou as pessoas com compreensão e respeito. Quando foi desapontado ou traído, não julgou. Exemplo de humildade. Estou falando. Quando estiveram contra ele, foi suave e não desistiu. Exemplo de humildade. Estou lendo aqui, ó. Ao ser ferido, o Senhor quebrou as ofensas com caridade. Exemplo de humildade. Ele podia ter revidado. E a última, são as três aqui, ó. São os 3 exemplos de humildade que está aqui, ó, que eu anotei. Aprendendo a ser humilde com Jesus. Tá? Então eu falei de 4 coisas importantes aqui. Então, essa é mais uma lição EBD de Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe o seu like. E Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Graças e paz.